tua voz, nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, estamos diante de um evangelho daqueles que nós temos mais dificuldades em compreender. Daquele que, quando ouvimos, nos inquietamos, nos preocupamos porque nós acabamos por fazer uma imagem de Cristo, onde a palavra guerra, divisão, fogo, não faz parte do seu vocabulário. E hoje ouvimos nosso Senhor dizer no Evangelho: vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Eu vim trazer a divisão. Eu vim para lançar fogo na terra. E como eu gostaria que este fogo estivesse aceso, e nós acabamos por não compreender bem o sentido deste Evangelho. Isso acontece quando nós, por exemplo, estamos na nossa meditação diária da Palavra de Deus, e quando nós ouvimos um Evangelho como este, logo desanimamos, porque não conseguimos compreendê-lo em profundidade. Porém, o significado deste Evangelho é muito mais simples do que nós podemos imaginar. O fogo que Jesus veio lançar à terra é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do seu coração, é o fogo que abrase a humanidade, dando à humanidade o mesmo amor por Deus que Cristo tem. É o fogo que nos faz deixar de ser frios e mornos para sermos incendiados pelo seu amor. E como Jesus gostaria que esse fogo estivesse aceso. Como Jesus gostaria que nós, batizados de hoje, tivéssemos por Ele um amor forte, um amor incendiado, um amor abrasado, e não apenas um amor morno, ou quem sabe até mesmo frio. Ou quem sabe um amor que não se traduz em gestos, mas que se contenta em uma vez por ano participar da missa, ou que se contenta, quem sabe, ir à missa nos batizados, nos casamentos, nos 7º dias, ou ainda pior, se contenta em apenas a cada 4 anos dizer ao IBGE que é católico.
Cristo gostaria que sobre nós fosse aceso o fogo do seu amor, que para nós não fosse um peso participar da Eucaristia, mas antes fosse uma necessidade, que para nós não fosse um peso viver os mandamentos, mas fossem vividos como receita de vida eterna, como caminho de salvação. É este fogo que Jesus quer acender em nosso coração. É este fogo que Jesus quer acender nas famílias. As famílias que são responsáveis por transmitir o fogo da fé aos seus filhos, estão com o fogo da fé apagados, pois para ela, Jesus veio trazer um fogo. E como Ele gostaria que esse fogo estivesse aceso. E a segunda frase do Evangelho: vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Às vezes, amados irmãos e irmãs, nós fazemos uma ideia muito errada de Cristo, e mais ainda da vivência da religiosidade. A igreja não é o lugar que eu vou para eu me sentir simplesmente bem. A igreja não pode ser esta fuga psicológica, onde eu vou para satisfazer os meus desejos, onde eu vou para satisfazer esta minha busca interior de paz. A igreja é muito mais do que isso, a fé é muito mais do que isso, a vivência da religião é muito mais do que essa busca amarelada por paz, esta busca sem gosto, por um momento onde eu me sinta bem durante a minha semana. A vida de fé é uma luta, a vida de fé é uma guerra que nós travamos. Só entende bem esse evangelho quem entende o que disse Jó. Jó, no meio de suas provações, Jó disse: não é por acaso a vida do homem sobre a terra uma luta? Sim, a vida do cristão sobre esta terra é uma luta. Mas luta contra o quê? Guerra contra quem? Luta contra o pecado. Guerra contra o pecado. Deixemos de lado o que nos pesa, diz o autor da carta aos Hebreus. Deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus. E continua: pensai, pois, daquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. A primeira luta que cada cristão deve travar é a luta contra o pecado. O pecado teima em pesar sobre nós. O pecado teima em nos puxar para si. E o verdadeiro cristão é um cristão que sabe lutar contra o pecado. É um cristão que não se deixa levar pela onda do pecado, mas pelo contrário, resiste, e não apenas resiste, mas se opõe frontalmente ao pecado. Amados irmãos, ultimamente eu tenho feito homilias não muito positivas, digamos assim, mas é exatamente para que acordemos para a nossa fé, para que deixemos de lado este marasmo espiritual que estamos vivendo. Então me permitam fazer um exercício. Imagine se nós aqui abríssemos o catecismo e cada um pudesse dizer se concorda ou discorda. Certamente nós, porque estamos sendo levados pelo mundo,
nós iríamos discordar de muitas coisas. Nós acabamos relativizando muito a nossa fé. Nós acabamos por não crer verdadeiramente na palavra de Cristo, porque estamos acostumados a dar ouvido às coisas do mundo. Isso significa que nós não estamos lutando contra o pecado. Isto significa que nós estamos lutando contra Deus. Estamos lutando contra Deus para que Deus mude de posição e assim eu não precise me converter, e assim eu não precise sair do meu erro, das minhas dificuldades, porque é mais cômodo. E quando agimos assim, nós mudamos de lado na guerra. Nós saímos do lado de Cristo, o vitorioso, e nos colocamos do lado do demônio, do lado do mal, do lado do pecado, e lutamos contra Deus. Toda vez que a gente escuta algo sobre a nossa fé e a gente coloca um mais, sim, está escrito na Bíblia mais, sim, foi dito no catecismo mais, toda vez que a gente faz isso, a gente sai do fronte de Cristo e vai para a linha do inimigo. A gente muda de lado na guerra e a gente começa a lutar contra Deus, como se Deus fosse um inimigo meu, quando na verdade Deus é o meu maior aliado para que eu vença a guerra contra o mal e contra o pecado. E assim tome parte de sua vitória, porque Ele é o vitorioso. A cruz é o estandarte da vitória de Cristo sobre o pecado. E quando nós estamos ao seu lado, nós também vencemos o nosso pecado. Mas para uma guerra não se vai sem armas. E quais as armas contra o pecado? As armas contra o pecado são as armas que a igreja nos oferece diariamente. A Santa Missa Dominical é uma arma fortíssima contra o pecado. Quem vive bem o domingo abastece a sua vida com a arma da esperança, e aí pode, durante a semana, vencer as dificuldades, vencer as batalhas, porque não se sentirá sozinho, mas saberá que Cristo está consigo e, portanto, vencerá todas as dificuldades. A missa dominical é este plus, é este a mais que nós recebemos de graça para vivermos bem a nossa semana. Depois, as virtudes. Cada uma das virtudes são armas para vivermos bem a guerra contra o pecado. A virtude da fé. A virtude da fé que nos faz olhar o mundo não sob o nosso ponto de vista, não sob a nossa perspectiva, mas sob o olhar de Deus. A fé nos faz ver a realidade à nossa volta sob a perspectiva de Deus e assim nos ajuda a nos esquerarmos do lado certo na batalha. A fé, a esperança. A esperança é a virtude que nos dá a certeza sobre a vitória final. Amados irmãos, quando a gente assiste um filme de ação e a gente sabe mais ou menos como o filme vai terminar, não nos angustiamos tanto pelo personagem, porque sabemos que no final do filme vai dar tudo certo. Ele vai vencer aquela gangue criminosa, vai ficar com a mocinha e serão felizes para sempre. Algo parecido acontece conosco na nossa vida espiritual. Pela virtude da esperança, nós sabemos como vai acabar este filme da nossa vida. Nós sabemos qual lado irá vencer na batalha. E o lado é o lado de Deus. E, portanto,
pela virtude da esperança, eu me coloco no lado da vitória. E por isso eu sou capaz de superar todas as dificuldades, porque sei que no final a vitória será alcançada. E por último, a virtude teologal do amor, da caridade. A arma pelo qual vencemos o mal é pelo amor. Não é com as mesmas lógicas do mal, não é com as mesmas armas do mal que nós poderemos vencer o mal. Nós temos uma arma ainda maior, é a arma do amor, é a arma da caridade, é a arma que nos faz olhar a todos como filhos de Deus, que nos faz olhar a todos como também eles, pessoas que nós queremos que estejam do nosso lado na batalha contra o mal. E por isso, o amor não nos deixa descansar. E por isso, o amor não nos deixa sucumbir pela preguiça, mas nos faz ir ao encontro do irmão, para salvar o irmão. A gente fala muito de caridade e deve falar constantemente. Mas não existe caridade maior do que a caridade de querer salvar o irmão. Porque a caridade, ela é proporcional àquilo que nós oferecemos ao outro. Minha caridade pode ser dar um almoço a alguém que esteja precisando. Porém, a caridade de querer dar o céu ao outro é uma caridade ainda maior. E nós nos esquecemos desta caridade. A caridade é uma arma contra o mal, contra o pecado. Quanto mais amor tiver lugar em nosso coração, menos espaço sobrará para o pecado. Menos espaço sobrará para a frieza. Porque o amor não é outra coisa senão este fogo que arde dentro de nós e que nos leva a nos doarmos completamente a Deus e ao outro, querendo que o outro participe da mesma felicidade que eu participo por ser cristão. Vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Eu vim trazer fogo e divisão. O fogo do amor de Deus e a divisão do pecado. A própria palavra santidade significa separado, significa dividido. São aqueles que se separam do mal e se colocam do lado de Deus. Que a Virgem Maria e São José nos ajude a, como eles, vivermos do lado de Cristo, para com Ele reinarmos para sempre. Amém. Como combatentes